Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do TheCast A Estética. A gente fica muito feliz de estar dando sequência a esse projeto e hoje a gente tem duas convidadas super especiais. Então, primeiro a gente vai se apresentar para quem tem o primeiro contato com a gente. Meu nome é Diogo, eu sou médico otorrino daqui de Belo Horizonte, tenho atuação exclusiva em rinoplastia. E a minha esposa, Ana Paula. Eu sou dermatologista e eu atuo com procedimentos estéticos faciais. Hoje a gente tem duas convidadas super especiais, são duas médicas anestesistas super competentes, a doutora Raquel Rangel, a doutora Mariana Franklin. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com elas já há alguns anos, lá no PHD Passe. Então, a gente, praticamente toda segunda-feira a gente está lá convivendo junto. Então, quem é meu paciente, né, já passou e operou lá no PHD, muitos tiveram a oportunidade de conhecer, tiveram um breve contato com elas. Então, obrigado aí por ter aceito esse convite. Prazer, gente, em estar aqui. Obrigada pelo convite, né, de estar aqui com vocês. Adoro trabalhar, né, que é com esse cirurgião super competente. Ana Paula também, a gente já, né, acompanha todo o serviço. A gente adorou, né, o convite e estamos aí. A gente ficou muito honrada com o convite, está se sentindo assim, com uma responsabilidade grande de participar. E a gente espera contribuir com as informações que as pessoas que seguem vocês e eu acho têm curiosidade, né? Eu acho assim, para quem está sonhando, né, em fazer uma cirurgia, né, que seja uma rinoplastia ou qualquer outro procedimento, muitas vezes a pessoa sonha, tem o desejo de fazer uma mudança estética ou que seja funcional, e a pessoa muitas vezes ela trava porque ela tem um medo da anestesia. Então acho que o principal tabu quando a gente fala em cirurgia é o medo da anestesia. Eu vejo que muitas vezes o paciente deixa de fazer a cirurgia com medo da anestesia, da intubação, anestesia geral. Então isso acaba sendo um empecilho, né? E é um dos procedimentos mais seguros dentro da medicina. A gente queria que vocês falassem um pouquinho da anestesia, da segurança desse procedimento. Sim, eu falo assim, da mesma forma que a cirurgia, quando eu falo, por exemplo, de rinoplastia, que é a minha área, a cirurgia evoluiu muito, as técnicas que a gente fazia aí há 10, 20, 30 anos atrás eram muito diferentes do que a gente tem hoje. Isso também aconteceu uma evolução na anestesia, né? Então, hoje em dia, as drogas anestésicas, as técnicas são muito mais seguras, muito mais confortáveis para o paciente. Então, a primeira dúvida que os pacientes me trazem para mim sempre: não, doutor, vai ser anestesia geral, né? Como que é isso? Mariana, explica um pouquinho como que é a rotina da anestesia geral, né? O que a gente tem em termos de segurança hoje em dia? Bom, gente, é uma dúvida muito frequente, né, no consultório pré-anestésico. Anestesia geral, o pessoal tem um pouco de pânico por causa também pós-Covid, né? Então, assim, o que a gente queria explicar é a anestesia hoje que a gente considera a mais segura. A gente faz todo um planejamento. Primeiramente, é um dia muito especial para o paciente está entregando a vida dele, né? Tanto para o cirurgião, tanto para o anestesista. Então, o que a gente fala? É muito importante o paciente conhecer a rotina. E essa rotina vai ser conhecida aonde? No pré-anestésico. Então, no pré-anestésico, a gente vai perguntar para o paciente se ele tem alguma alergia, se ele usa algum medicamento, se tem alguma doença. A gente vai explicar o que vai ser feito, o tempo de jejum, né, Kel? Sim, e toda a rotina. Então, assim, isso já deixa o paciente mais tranquilo. Então, por quê? Porque ele vai chegar lá no dia da cirurgia, ele já passou na consulta pré-anestésica, já sabe como que vai ser, que a gente vai pegar uma veinha, em 3 minutos ele vai dormir. Aí, muitos pacientes também, outra pergunta que é frequente, eu vou acordar durante a cirurgia? Como que é? Aí a gente explica que tem toda a monitorização desse paciente. Então, assim, e muitos deles acham assim, que o anestesista vai aplicar a anestesia e vai embora. Não, o anestesista vai ficar durante todo o procedimento. Então, assim, não tem chance do paciente acordar. E alguns relatam assim, eu já fiz alguma cirurgia que eu acordei durante o procedimento. E aí a gente vai explicar, tentar entender a história dele. Muitas vezes ele foi fazer uma artroscopia de joelho e chegou no final da cirurgia, o anestesista diminui a sedação, ele começa a acordar no finalzinho, quando está fazendo curativo, e ele acha que ficou acordado durante o procedimento, né? E na verdade não, na verdade quando faz esse tipo de cirurgia, no final a gente já diminui a sedação e o paciente já vai para a sala de recuperação mais acordado, né? Sim, então assim, quando o paciente chega no ponto, né, de chegar até o dia da cirurgia, você vê que tem todo um preparo, né? Sim. No consultório. Tem alguns pacientes que até acham ruim. Nossa, doutor, para eu fazer uma cirurgia de nariz, eu tenho que fazer esse tanto de exame.
eu vou lá, eu peço uma revisão completa laboratorial, hemograma, função hepática, função renal, glicose, assim, um check-up completo. É obrigatório fazer esse tipo de exame? Não, tem, assim, se a gente for olhar a literatura, teoricamente daria para a gente fazer até menos exames, mas a gente preza sempre pela segurança, então quando o paciente chega em vocês, já chega com todos os exames feitos, já passou com um cardiologista, ou seja, o paciente já chegou numa condição de estar com a saúde em dia, com toda a segurança possível, né? Quando a gente detecta, mesmo antes de chegar em vocês, né, alguma alteração, algum exame que não está legal, muitas vezes o paciente... às vezes se programou para cirurgia e fala, olha, vamos ter que cancelar a sua cirurgia, adiar para um segundo momento. Recentemente, na semana passada, teve uma paciente do Diogo que se organizou toda, acho que entrou até de férias, tirou férias, tem um ano inteiro pensando na cirurgia. E fez o exame pré-operatório, veio alterado. Gestação, né? Não, teve essa também. Da gestação também. Essa foi uma outra que acho que deu uma alteração hepática. Tinha dado uma discreta alteraçãozinha no exame de enzima hepática, que a princípio não ia atrapalhar, mas como a gente entra sempre com o Roacutan, aí eu pedi de novo e o exame deu bem alterado. E aí veio, né, a hepatite, né, e teve que cancelar a cirurgia e a paciente ficou super chateada, mas assim, às vezes é até uma providência, né? A segurança do procedimento com uma rinoplastia é fundamental. Não só para o ato cirúrgico, mas até por todo esse processo, né, pós-operatório, durante a anestesia, que é seguro. E eu acho até interessante, Mariana, que você falou que a anestesia geral é a mais segura. Sim. É mais segura do que, por exemplo, uma RAC, uma peri. Eu tô te perguntando como leiga mesmo, eu quero saber. Essa é até uma dúvida interessante. Se o paciente, nossa, doutor, não quero anestesia geral, não. Sedação, por exemplo, é mais segura do que a sedação? Qual que é a diferença? Sim. Porque às vezes o paciente, não, só uma sedação, ele se sente confortável, não é anestesia geral, é uma sedação. Sim. Mas em termos de segurança, como que é? Explica pra gente. Tem muito essa questão psicológica. Assim, pensando na rinoplastia, a gente não teria opção da raquianestesia nem da peridural, né? Por causa do sítio cirúrgico. Essa tem uma dúvida interessante, que alguns pacientes falam comigo. Nossa, anestesia geral não é aquela que vai tomar agulhada nas costas? Sim. Eu falo, não é bem isso não. Muitos pacientes acham que a anestesia geral é a das costas, eles confundem muito, porque realmente é muito específica, é uma especialidade que pro leigo é um tabu mesmo, como a gente até eu, dermatologista, eu não sei muita coisa, né? Eu até pratico anestesia em vários procedimentos, né? Anestesia local, infiltrativa, bloqueios, dentro da minha área, mas eu também tenho essas dúvidas. Sim. É muito bom que cada especialista aprofunde na sua área, e que seja assim, né? Mas é interessante esclarecer isso para os leigos e para todo mundo, que a anestesia geral, ela no caso da rinoplastia, a gente teria duas opções para rinoplastia. Seria ou anestesia geral, que é onde tem a intubação traqueal, que é como se fosse uma sedação muito profunda, que o paciente perde o reflexo da respiração. Ele precisa de auxílio para respirar. E para respirar, precisamos colocar um tubo endotraqueal que vai garantir essa respiração com segurança para o paciente. A outra opção para a rinoplastia seria a sedação com anestesia local. Com essa sedação, o paciente iria manter a respiração espontânea, monitorizado também, sempre com monitorização completa, e o cirurgião faria uma anestesia local para complementar a anestesia. Nesse caso, o paciente fica, é só uma sedação. No psicológico dele, não, vou fazer uma cirurgia do nariz, mas é só uma sedação. Então isso, muitas vezes o paciente se convence que é mais seguro. Mas na nossa prática, a gente percebe que não. Porque na sedação, nós não estamos com a via aérea garantida. Em alguns momentos o paciente pode engasgar durante a cirurgia, pode aspirar, mesmo estando em jejum, né? Movimentar. Situação que na anestesia geral a chance é mínima, principalmente com toda a monitorização e com acompanhamento contínuo do anestesista. Então, é uma ilusão pensar que é só uma sedação. Eu tive a oportunidade já de operar muito paciente com local de sedação. Quando eu estava na USP em São Paulo, o serviço lá, todas as rinoplastias eram com local. E sedação bem leve até. Então, o que a gente fazia, né? Fazia os bloqueios, né? As infiltrações agulhadinhas aqui. Então, era a parte mais chatinha que o paciente sentia as picadinhas.
é como se você fosse no dentista, né? Dar as picadinhas e fica tudo dormente. Aí durante toda a cirurgia ficava lá o nariz dormente e tal. Nunca tive nenhum problema sério, nenhuma intercorrência, assim. Foi super bem, assim. Até hoje lá eles fazem sempre com local de sedação. A dificuldade, né, o desconforto, né, que é uma cirurgia longa, né, 4 horas de cirurgia, 5 horas de cirurgia, o paciente acorda, tal, pode ter um sangramento, e sangue para via aérea, né, ou seja, tem um risco de ter uma pneumonia aspirativa, nunca tive, graças a Deus, mas é um risco que a gente tem. Então, sim, aí eu concordo. Geral, você não vai ter esse risco. Eu concordo que a geral é eu vantagem. como paciente, né, eu já fiz rinoplastia. Na época o Diogo ainda estava terminando a residência, o fellow dele na USP. Eu falei, eu não quero dormir, não quero ver nada, eu quero anestesia geral. Porque imagina você ficar acordada, né, durante a cirurgia, assim, porque teoricamente na sedação você vai ter períodos, né, assim, de cochila, acorda, aí vai ter que fraturar um osso, e você escuta lá, às vezes usa algum aparelhinho, aquele barulho, sei lá, eu não ia me sentir confortável. Então eu acho assim, que para o conforto do paciente, do cirurgião, e também para a segurança, toda a equipe, e para a segurança, eu acho que a geral, para a rinoplastia, é a minha opção, né, o que a gente tem feito. Então, assim, explica para a gente assim, como que é a questão da anestesia geral. O paciente vai chegar lá, entrou na sala de cirurgia, como que é? Igual eu falei, tem muitos que acham que vai tomar uma agulhada nas costas, outros acham que é uma máscarazinha. Como que o paciente dorme? E ele vê alguma coisa da intubação? Como que é isso? Bom, anestesia geral, né? Então, a gente faz o pré-anestésico, o paciente chega depois, no dia da cirurgia, a gente vai pegar uma veinha dele, a gente vai fazer toda a monitorização, explicar para ele novamente, mesmo ele tendo passado, né, na consulta pré-anestésica, a gente explica de novo para ele. E a gente explica o seguinte, são 3 tipos de medicamentos que a gente faz. Primeiro, a gente faz o opioide, né, que normalmente usa ou fentanil ou rimifentanil. O opioide serve para quê? Para tirar a dor do paciente. E logo depois, a gente vai fazer um hipnótico, que normalmente a gente usa o Propofol, mas tem outros tipos de hipnótico. O hipnótico faz o paciente dormir. Então, na anestesia geral, normalmente a gente usa o Propofol, mas numa sedação, por exemplo, você pode usar o Midazolam, você pode usar o Rivotril, uma sedação leve, né, que você só precisa o paciente tirar a ansiedade dele, né? Então, tem vários tipos de hipnótico. E por último, a gente vai fazer o relaxamento muscular, né, que a gente usa o Rocurônio ou o cisatracúrio. Numa intubação de emergência, a gente vai usar o succinilcolina. O paciente não vê nada. Diogo, a gente espera esse paciente dormir completamente. A gente explica para ele, olha, em 3 minutos vai vir um sono bem profundo, pense em uma coisa positiva. A gente deixa a sala num ambiente bem tranquilo, né? Sem barulho, sem nada. Respira o oxigênio, a gente coloca uma pré-oxigenação, que é importante. E ele vai dormir, a gente vai ventilar, esperar o tempo do relaxante muscular e vai entubar o paciente sem nenhum estresse. Sem nenhum estresse, é super tranquilo. Por isso que tem esse pós-Covid criou um pânico, né, um pouco, porque são pacientes graves, né? E normalmente na cirurgia de rinoplastia, nas cirurgias que a gente faz, são cirurgias eletivas, o paciente está todo controlado, exames ok. Então, assim, tá em jejum. É outro ambiente, né? Passou por todo um pré-operatório, como vocês já disseram, está saudável. E como que diferenciar, assim, o que é sedação, por que a gente escolhe alguns procedimentos de sedação, outros anestesia geral? Vai depender muito do procedimento, tá? É isso que a gente está falando, assim. Num consultório, o que é a sedação? A sedação existe 3 tipos de níveis, né? Assim, uma sedação leve. Num consultório, por exemplo, muita gente está usando óxido nitroso, por exemplo, no consultório, tem anestesista que pode usar. É uma sedação leve. Algumas pessoas estão usando um Rivotril para a gente relaxar. Já em bloco cirúrgico, a gente faz uma sedação mais profunda. Quanto que a gente vai usar? Na endoscopia, colono. Não tem como fazer esse tipo de exame sem uma sedação profunda. Por quê? Porque incomoda muito. E também não tem necessidade de fazer uma anestesia geral numa colono, porque demora de 10 a 15 minutos. Então, não tem necessidade de entubar o paciente num exame desse, né? Termina antes de tudo, né? Ou seja, a gente não tem uma anestesia que seja melhor do que a outra. A gente tem vários tipos de anestesia e cada uma vai se aplicar para um tipo de situação. Considerando tanto o procedimento como o paciente. Sim. Quando a gente vai decidir qual técnica anestésica usar, a gente vai levar em conta principalmente 2 coisas: o procedimento a ser realizado e
as particularidades do paciente, né? Então, assim, no caso, tem cirurgias que nós temos várias opções. A gente vai levar em consideração a saúde, os exames do paciente, porque dependendo da situação, ele pode ter contraindicação a algum tipo de anestesia. Então, sempre a gente tem que particularizar. E em relação, só voltando em relação à intubação, o que eu percebo no pré-anestésico é que os pacientes, quando eu explico sobre anestesia geral, como vai ser lá no pré-anestésico, a gente explica, vai chegar lá, a única coisa que você vai sentir é uma picadinha, que vai pegar a veia, a gente vai te monitorizar, o único desconforto é uma picadinha da veia, que muitas vezes se der um pré-anestésico antes, que em algumas situações, alguns pacientes mais ansiosos, a gente dá um comprimidinho antes, apesar de não ser em todos. É um desconforto, eu falo que é igual tirar sangue. Você vai sentir uma picadinha, igual quando você vai fazer um exame de sangue, e é só isso. Em seguida, já vai dormir um sono profundo. E quando eu falo que ele vai ser entubado, muitas vezes eu falo assim, entubado? Meu Deus, como assim? Aí vem em mente aquele paciente que eles viram, né, na televisão, grave, no CTI, aquela situação, e aí eles ficam apavorados. Mas aí eu explico que essa intubação, se eu não contasse, ele nem ia saber que foi entubado, porque ele vai ser entubado dormindo profundamente. Quando acaba a cirurgia, ele vai ser extubado e não vai se lembrar de nada disso. E explico que é um contexto muito diferente, então eles dão uma tranquilizada. Eu acho interessante explicar que eles vão ser entubados, para eles saberem. Mas, ao mesmo tempo que eu informo essa intubação e eles apavoram, eu já explico que é num contexto muito tranquilo, aí eles dão uma tranquilizada. A intubação, como você falou, o paciente nem vê, né? Porque a hora que ele está sendo entubado, ele está apagado. E quando você vai extubar ele não vai se lembrar daquilo. Ele já voltou a respirar, mas não está consciente. É diferente da intubação quando o paciente está em insuficiência respiratória, né? Que é o que a gente viu ali na pandemia, né? Aquele caos todo. Sim. E eu acho que isso deu... assustou os pacientes. Assustou os pacientes. Quando você fala de intubação, eles ficam com medo. Sim. Muito por essa associação. Né? Então, fala assim que é totalmente diferente. A rotina da anestesia geral, da intubação, para quem é médico anestesista, é o dia a dia de vocês, né? Sim. Então, assim, elas fazem com toda tranquilidade. Você vai chegar lá, vai pegar sua veia, ela vai tranquilizar vocês, vai dar a medicaçãozinha na veia, vai ficar sonolenta. Na hora que você apagar, com toda a tranquilidade do mundo, sem urgência, sem pressa, vai lá e coloca o tubinho na garganta, que é o dispositivo por onde vai passar o ar durante toda a cirurgia. Então isso, quem tem medo do tubo, né, pode ficar tranquilo que o tubo é para sua segurança, não é... E outra coisa, né, por exemplo, a rinoplastia mesmo, o processo ali cirúrgico, né, para o Diogo é algo normal. Às vezes eu vejo alguma cirurgia... algum vídeo, né, que eu vejo ele estudando, alguma coisa, eu falo, nossa, Diogo, você faz isso? Eu acho o máximo, assim, mas pra ele é normal, assim como pra mim os procedimentos, às vezes algum paciente vê no Instagram, nossa, eu vejo aquela cânula ali e tal, fico aflita, deve doer demais, pra mim é tão normal, né, e eu sei que não dói, né, porque já tô acostumada e a cânula tem toda a particularidade, enfim. Então, a gente acaba achando normal a nossa prática diária. E para vocês é super comum, né, e normal essa intubação. Né? Isso é muito interessante que você está dizendo, porque eu acho que realmente é muito importante a nossa prática no dia a dia ser uma rotina mesmo, porque é uma coisa que inicialmente, quando a gente estava aprendendo, realmente nos dava muito medo. A gente continua respeitando, né, Mari? A gente respeita muito o procedimento anestésico, porque sempre nada é isento de risco. Sim. Então é importante a gente não perder o medo por completo, manter o respeito pelo procedimento, mas hoje em dia de uma maneira que é rotina. A gente fazer sempre o mesmo procedimento nos dá muita segurança. Claro que cada paciente vai ter sua particularidade, vai ter algum paciente que a gente pode prever alguma dificuldade, a gente vai programar, mas de uma maneira geral é nosso dia a dia, então a gente faz de maneira tranquila, mas sempre com muito respeito, sabendo das complicações que podem existir. E assim, o medo que o paciente tem da anestesia, eu percebo muito que ele fala assim, eu não tenho medo da cirurgia, eu tenho medo da anestesia. Mas aí a gente sempre explica que realmente, algumas décadas atrás, a anestesia era mais perigosa, existiam mais complicações. Existem complicações hoje em dia? Existem, mas a gente consegue diminuir muito esse risco. Zero nunca vai ser, né? Risco zero não existe para nada, né?
A gente consegue aproximar ele ao máximo do zero, nunca vai ser zero, mas há algumas décadas nós não tínhamos a monitorização que existe, que é muito completa. A gente consegue detectar alguma alteração que ocorra de imediato, porque nós estamos ali presentes durante a cirurgia do início ao fim. Então, o monitor, qualquer alteração vai ser detectada de imediato e nós conseguimos intervir antes que a complicação aconteça de fato. Então, a monitorização evoluiu muito e os anestésicos evoluíram muito. Nós temos anestésicos que são metabolizados rapidamente, que causam menos efeitos colaterais, o que não tinha antigamente. Então, realmente, as complicações anestésicas na época dos meus pais, realmente... muito fulano morreu de anestesia, era mais comum isso, né? Sim. Hoje, graças a Deus, muito raro. é muito raro. Tem muitos pacientes que têm esse receio, falam, nossa, tem medo de morrer na cirurgia, de morrer com anestesia. Tem esse risco? Eu sempre falo isso, olha, se eu falar que não existe nenhum risco, é mentira, porque qualquer procedimento não está isento de riscos. Aí eu comparo a cirurgia e a anestesia como se fosse você andar de avião. Sim. Então, você se programou, vai passear lá nos Estados Unidos, vai pegar um avião. Tem risco? Tem, mas o risco é muito pequeno, porque a aviação evoluiu muito, o piloto é muito bem treinado, os equipamentos são muito bons. Quando acontece algum acidente de avião, é um desastre, vira notícia, e aquela comoção toda porque é algo que fugiu do padrão, mas milhões de pessoas voam todos os dias e não acontece nada. Cirurgia é a mesma coisa. E você não deixa de viajar, né? De tirar suas férias, conhecer um local, por conta desse risco que é pequeno. Mesma coisa, você não vai deixar de realizar o seu sonho, né? Que às vezes é uma rinoplastia, do medo, né? E cirurgia é a mesma coisa. Quantas milhares de pessoas fazem cirurgias todos os dias, não acontece nada. O dia que acontece alguma intercorrência, uma fatalidade, né, que é algo muito raro, vira notícia e aí cria toda uma comoção e com razão, porque é algo que fugiu do padrão. Sim. Então essa comparação eu achei legal, aí os pacientes ficam mais calmos, realmente é muito seguro. É uma comparação muito boa mesmo. E aí eu comparo também o anestesista ao piloto do avião também. Porque os pacientes acham, não, eu vou ter que pagar o anestesista, ele só vai me botar para dormir, vai me acordar? Aí eu falei, não, o anestesista é o médico que vai acompanhar a sua saúde durante todo o procedimento. É igual o piloto de avião. Quais são os momentos, teoricamente, mais tensos do voo? A hora que vai decolar e que vai pousar. Mas durante todo o voo ele fica lá, mexendo nos aparelhinhos lá, ele tem que fazer algum ajuste, ajustar a altura, se der algum probleminha lá ele tem que ajustar, comunicar a torre de comando lá. Mesma coisa, o anestesista, os momentos que vocês têm medo aí, é o da intubação, que seria a decolagem, e o momento de tirar o tubo, que seria o pouso, né? Tá acabando a anestesia. Mas durante toda a cirurgia, você fica lá, olha, nossa, a pressão dele aumentou um pouquinho, vai dar uma medicação para baixar, nossa, o coração dele tá um pouquinho mais acelerado, vai lá e controla. Sim, o posicionamento, a temperatura do paciente, Sim. né? Até mesmo para o cirurgião poder preocupar ali com o ato cirúrgico, não ter que preocupar com mais nada. Vocês estão ali nos bastidores, né, equilibrando o paciente para que tudo dê certo. Isso é mesmo. Imagina o cirurgião ter que operar, concentrar ali na cirurgia, ainda ter que ficar preocupando. Acelerou aqui o coração, né? Tem que ventilar mais, enfim. Eu falei, eu tenho que ficar preocupado com o nariz. Eu estou preocupado ali se o nariz está ficando legal, que cada milímetro ele faz a diferença. Quem vai estar preocupado com a saúde de vocês, claro, eu fico de olho também, mas quem está preocupado com a saúde de vocês, que vai estar responsável, são as médicas anestesistas. E é legal que você falou também, além dessa questão dos parâmetros, né, tem a questão de posicionamento. Sim, que é importantíssimo. Explica um pouquinho como que é a questão de posição, porque assim, mesmo tomando todos os cuidados, às vezes tem paciente às vezes fala, nossa, sair com o cotovelo doendo, ou alguma posição, porque é muito tempo parado na mesma posição. É muito importante o posicionamento, principalmente nessas cirurgias, igual na rinoplastia, por exemplo, em outras cirurgias plásticas. O procedimento tem hora de 5, 7, 8 horas. Então, muitas vezes o paciente pode incomodar na hora de acordar com dor no ombro. Outra queixa também pode dar, assim, se o paciente ficar na mesma posição, alopécia mesmo, no local da rodilha. Então, por exemplo, lá com o Diogo a gente toma todo cuidado, né? Que você traz, né, a rodilha de gel, que evita essa alopécia. Então o posicionamento é fundamental, a temperatura da sala é fundamental, a gente ficar o tempo todo acompanhando, de vez em quando pode dar um pouquinho de hipotensão demais, né, que é a gente corrigir de imediato.
Então, assim, o anestesista é exatamente isso, é o pouso, é durante o voo, então a gente tem que estar o tempo todo constantemente olhando, vendo, né, mudando o oxímetro também, né, de dedo. E às vezes o próprio oxímetro fica ali muitas horas no mesmo dedo, a gente já percebeu que o paciente às vezes fica com uma dorzinha, não é nada que vai ter um grande problema, mas ele queixa, nossa, esse dedo aqui não tá doendo, a gente já vê o dedo que ficou o oxímetro ali por horas, uma monitorização. Então a gente até criou uma rotina que normalmente a gente tem que repetir o antibiótico de tempos em tempos, também que é uma responsabilidade do anestesista. A gente criou esse hábito, na hora de repetir o antibiótico, eu já vou e mudo o oxímetro de dedo, assim, pra não esquecer de mudar o oxímetro. Então umas coisinhas assim, são pequenos detalhes que fazem diferença. O posicionamento, o Dr. Diogo, ele preocupa muito, ele tem todo o aparato para posicionar o paciente da maneira mais segura. A colocação da bota, né? Que você... A bota para evitar compressão, para evitar trombose. Então, todo esse... o dia cirúrgico é muito importante, assim, todo esse envolvimento da equipe, né? Eu acho que faz toda a diferença, né? Ter uma equipe de anestesia bacana igual vocês. E eu posso dizer isso, a gente fez uma pesquisa de satisfação, né, entre os pacientes que operaram com o Diogo, e eles elogiaram muito vocês. Vocês deixaram eles tranquilos antes desse momento tão inspirado, tão importante. E eu, como paciente, eu posso contar uma breve história do que aconteceu comigo, com o paciente. A gente estava em Portugal, eu estava grávida da minha primeira gestação, e aí eu comecei a ter um sangramento, a gente foi procurar ajuda e eu perdi minha primeira gestação. E aí eu tava muito triste, né? A gente tava numa viagem em família, era uma gravidez muito desejada, e aí eu ia passar por um procedimento que era a mil ou curetagem, e eu acho que eu fui atendida de uma forma muito fria lá em Portugal, assim. Os médicos que me atenderam no plantão, eles não deram muita importância porque eu tava vivendo, que pra mim era um momento de luto, eu tava sensível, eu chorava muito. A gente tá acostumado também com médico aqui no Brasil, que a gente dá toda a atenção, tem um jeitinho, e lá a cultura é diferente. A cultura é diferente e tal, e aí eu tava muito apreensiva, e a minha ginecologista aqui do Brasil falou, não faz curetagem, faz a mil, que depois você pode voltar a tentar engravidar mais rápido, dar menos complicação. E a gente tentava falar com os médicos se ia ser... Aí, não, a gente vai decidir na hora. E aquela coisa, e eu lembro que eu dormi no hospital para ser operada no dia seguinte, fazer o procedimento no dia seguinte. Eu lembro que eu não dormi. Com medo do médico? Com medo do médico. O médico, ele era mais velho, assim, muito, muito sério. Ele, nossa, me deixou muito apreensiva. E aí, quando eu cheguei pro procedimento, eu lembro que eu cheguei, aí veio uma anestesista muito, assim, alta astral, sabe? E eu lembro que ela toda, assim... toda diferente, assim, não lembro, ela era maior, assim, ela tava com uma touca colorida na cabeça, e aí ela chegou, ela me deixou tão calma, sabe, ela olhou pra mim e falou assim, olha, fica tranquila, vai dar tudo certo, sabe quantas vezes eu já passei por isso daqui? Eu já engravidei 7 vezes, e eu tenho 3 filhos, então pensa, já passei por isso aqui várias vezes, você vai ver que você não vai sentir nada, você vai dormir, depois você vai ficar ótima, você vai engravidar de novo, eu tenho certeza, vai dar tudo certo, você vai ter seus filhos maravilhosos. Eu lembro que ela me deixou tão calma, e foi até a anestesia geral lá, eles fazem, acabou sendo a mil, né, e eles fazem com anestesia geral. Não senti nada, dormi gostoso. E foi o momento que me deixou mais calma pra viver essa experiência, foi a anestesista. Olha que interessante. Nossa, que legal. E foi assim, segundos, né, com ela ali, que fizeram toda a diferença. Eu percebo isso, eu converso com pessoas, né? Converso com alguém e falo, fiz uma cirurgia. Aí eu pergunto, quem vai ser o cirurgião e tudo? Aí a pessoa fala, doutor fulano. Aí sou anestesista, quem é? Normalmente a pessoa, era uma mulher assim, 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 que falou isso comigo. Era um homem assim, assim, assim. As pessoas muitas vezes, na maioria das vezes, não sabem o nome do anestesista. Mas eles se lembram muito nitidamente do momento que foi acolhido ali no bloco cirúrgico. Aquelas poucas palavras antes de dormir, as pessoas se lembram que foram bem acolhidas ou mal acolhidas, né? Então, eu percebo isso, que são poucos minutos que a gente tem aquele contato ali, tirando a consulta pré-anestésica, né? Eu digo assim, numa cirurgia de urgência que não teve uma consulta pré-anestésica, são poucos minutos, mas que
a maneira que a gente recebe esse paciente faz toda a diferença, né, para aquela memória afetiva ali daquele momento. Eu acho isso interessante. É isso que a gente viu nos relatos. Eu fiz, tem alguns meses que a gente fez uma pesquisa com todos os pacientes, e aí eles não sabiam o nome de vocês, mas aí a gente recebemos assim, fizemos uma pesquisa da clínica inteira, né? Atuação de vários profissionais. Aí da anestesia, muitos falam, nas médicas anestesistas foram uma gracinha, me tranquilizaram muito. Eu sabia que eram vocês duas. Então, esse acolhimento, né, que vocês dão ao paciente, o paciente está ali no momento de fragilidade, né, ele sonhou ali a vida inteira com a cirurgia, se programou, tá ali assim, não sabe o que vai acontecer, né? Vê aquele monte de aparelho, então ele fica tenso. Então, às vezes um sorriso, uma palavra que você dá de conforto, faz toda a diferença para a pessoa lembrar daquela experiência de forma positiva. Né? Sim. E principalmente antes de dormir, né? Eu acho que você passar essa segurança, essa calma. Sim. E até o que a gente comentou no último podcast, né? Que a gente que trabalha com o público, né? E vocês, assim, por mais que a maior parte do tempo o paciente está dormindo ali, né? Com vocês, mas vocês têm esse breve contato, a gente tem que deixar um pouquinho os problemas de lado, né? Às vezes você está com um problema na família, tem um monte de coisa para você resolver, está mal-humorado num dia ruim, mas aquele momento para aquela pessoa é muito especial. Então você tem que esquecer os problemas, e vocês fazem isso muito bem, de tratar aquele paciente como único, né? Porque realmente é uma experiência única na vida dele. Para a gente é uma rotina, né? É um desafio a gente... eu opero o nariz quase todo dia. Beleza, vou lá operar o nariz. Não, às vezes é o sonho de uma vida inteira. Então eu tenho que dar o meu melhor, fazer o possível. Família inteira também, da família inteira. Fazer o possível, que para aquela pessoa é um momento único. Não, isso é muito importante. É a famosa empatia, né? A gente realmente saber se colocar no lugar da pessoa. É uma coisa assim, que parece, né, um chavão, tem que fazer como se fosse comigo. É um chavão, mas se a gente conseguir exercitar isso todos os dias, a gente sempre acerta. Se a gente se colocar no lugar da pessoa e agir da maneira como se fosse com a gente acho que não tem erro, né? É um exercício. E o Diogo sempre fala que faz diferença ter um bom anestesista ali do lado dele. Com certeza. Durante a cirurgia. Tranquiliza muito, né? Para eu fazer o meu procedimento, preocupar com o nariz, eu sei que a gente está resguardado e... Tá tranquilo, né? Eu acho legal também os pacientes, né? Os futuros pacientes do Diogo conhecerem vocês, né? A carinha de vocês antes do grande momento. Sim. E... até assim, não só tem vocês duas, né, que estão na segunda-feira, mas vocês fazem parte de uma equipe lá no PHD, né? Então esse trabalho em equipe também é muito importante, né? Tem outros dias que eu opero lá também, que tem outros profissionais que também são super competentes. Então fala um pouquinho como que funciona essa questão, né? Porque tem paciente que às vezes que passa no pré-anestésico, aí às vezes um outro anestesista que atende, fala, ele que vai estar no dia da cirurgia, fala, não, tem uma equipe grande, todos eles são super competentes, um acaba ajudando o outro, né? Explica como que é essa dinâmica aí da anestesia. Eu vou até falar da nossa formação, que é muito parecida. A gente formou na Faculdade de Ciências Médicas, né? A gente não é da mesma sala, mas a gente fez toda a nossa formação Faculdade de Ciências Médicas, tanto 6 anos de medicina lá e 3 anos de residência lá no Hospital São José, com o nosso querido chefe, que é o nosso chefe do PHD, o Paulo César, que é um prazer enorme, né, de participar da equipe dele. Pra gente é uma honra. De ter ele o nosso chefe. É nosso eterno chefe, né? Chefe. Ele foi nosso preceptor na residência, a gente tem uma admiração enorme por ele. E quando ele nos convidou para fazer parte da equipe, nós ficamos muito honrados e a gente é muito grato a ele em vários sentidos. De estar participando, né, dessa equipe. A Kel começou desde o início, né? A Kel... Você começou desde o início no PHD. Depois que eu formei, que eu tive a oportunidade, logo que eu formei, eu tive a oportunidade de entrar. A gente, no Hospital PHD, a gente é uma equipe de 10 anestesistas. E isso é muito bom. Eu não participo só dessa equipe, né? Em todos os lugares que eu trabalho hoje, eu participo... normalmente em equipe. Eu não estou em nenhum lugar sozinha como anestesista. E por que eu acho muito bom participar de um grupo de anestesistas? Primeiro, você não está sozinho, sempre quando a gente tem alguma dúvida, né? Que a gente manda já no grupo, principalmente o PC e outro... Não, o PC não, Paulo César. É do Paulo César, né? Porque a gente tem... trata de maneira outros anestesistas tiram a dúvida. Então, assim, você não está sozinha, porque de vez em quando você vai pegar um paciente mais especial, né? Com algumas particularidades. Às vezes uma situação que a gente não viveu antes pode acontecer.
E é muito confortável ter um colega. Eu sempre gostei de trabalhar em equipe. Eu também. E a anestesia é uma especialidade de equipe. Tanto a equipe anestesiológica como a equipe junto com o cirurgião. A gente nunca está sozinho. O anestesista nunca está sozinho. Está sempre com a equipe cirúrgica e com a equipe de anestesistas. Nós nos organizamos dessa maneira e para a gente é muito importante. Tanto para dar segurança, para discutir uma situação, para ajudar numa situação de necessidade, de complicação, de dificuldade, para trocar uma ideia, sempre uma situação de emergência, que não é o que acontece muito na plástica, mas em outras cirurgias. Ter um colega anestesista junto nos momentos críticos nos dá muita firmeza e segurança. E a questão toda da logística da equipe eu acho muito importante. E trabalhar numa equipe que seja que você a nossa, bem, que você, né? que você se identifica, se identifique, exatamente, Sim. que trabalhe com os seus valores, que é o caso da nossa equipe lá Sim. do PHD. Nós somos todos da mesma formação, trabalhamos de maneira muito uniforme. Então, quando o paciente pergunta, mas então vai ser você que vai me anestesiar no dia? Eu falo, não necessariamente, porque se a gente for organizar essa logística do mesmo anestesista que atendeu no pré-anestésico estar no dia, dificulta um pouco o agendamento cirúrgico, pode demorar muito para conseguir agendar a cirurgia. Mas eu falo, fique tranquilo, porque nós trabalhamos de maneira uniforme, todos com a mesma formação, com os mesmos valores, com a mesma responsabilidade. E você vai chegar com esse relatório, que já vai estar, tudo aqui nesse relatório que a gente faz no pré-anestésico já vai estar ali resumido para o anestesista que vai te receber no dia. E também, quando tem alguma particularidade importante, eu já entro em contato com o anestesista do dia previsto da cirurgia e já converso, olha, dia tal vai ter um paciente assim, 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 porque o anestesista já vai saber que precisa de alguma coisa específica para aquele paciente. Eu achei essa característica de trabalhar em equipe da anestesia muito interessante, porque assim, médico em geral, todo mundo fala que médico não é unido, né? Às vezes tem muita inveja no meio, Sim. um querendo puxar o tapete do outro. Eu acho a especialidade de vocês a especialidade que é mais unida, né? Sim. Um acaba ajudando muito o outro. Sim. Então isso é muito interessante. E uma outra coisa que é interessante também, alguns pacientes, público leigo em geral, tem a dúvida, se o anestesista é médico ou não. Sim. Eu falo assim, eles são muito mais médicos que eu. Eu entendo muito de nariz, assim, fiz medicina, 6 anos de medicina, fiz mais 3 anos de otorrino, 2 de plástica, de nariz, mas eles sabem muito mais da saúde em geral do que eu. Então, a anestesista sim é médico, né? Eu acho que você deve receber esse tipo de dúvida. Muitas vezes. Você quer contar um caso? Não, pode falar. Já tive diversas situações. É muito comum o público leigo em geral ficar às vezes surpreendido ao saber que o anestesista é médico. Então, assim, já tive diversas situações. Teve já uma situação uma vez, quando eu era ainda residente, eu era residente de anestesia, eu estava indo de um hospital para o outro, peguei um táxi, na época nem tinha Uber, eu peguei um táxi, e conversando com o taxista, ele tá assim, você é médica, porque eu estava indo de um hospital para o outro e tal. Aí ele, sou, qual que é a sua especialidade, né, que você trabalha? Eu falei, eu sou anestesista. Ele, não, peraí, anestesista é médico? Anestesista é médico, eu fazendo residência, né, naquele emprego. Eu falei, fiz 6 anos de medicina agora eu tô fazendo 3 anos de residência, depois de 9 anos eu vou conseguir ser anestesista depois de muito estudo. Aí ele, nossa, mas 9 anos para aprender a dar injeção? Isso aí, Isso é uma das histórias, tem diversas. E assim, né, pessoas de várias situações diferentes, é muito comum. Como que foi essa escolha da especialidade, né? Durante a faculdade de medicina, eu falo que para mim, pessoalmente, fazer medicina foi muito natural. Meus pais eram médicos, eu era um bom aluno na escola, gostava dessa área de biológicas, então vou fazer medicina. E para mim escolher especialidade, né, tinha várias opções, né, sempre uma dúvida muito grande. E para vocês, como que foi assim decidir pela anestesia? Quer falar? Bom, lá em casa também é uma família de médicos também, né? Meu pai é médico, meu pai é vascular, minha mãe é enfermeira, todos meus 2 irmãos são médicos e eu tenho um irmãozinho também com síndrome de Down. Então também eu sempre sonhava em fazer medicina desde nova. E desde que eu entrei, uma coisa que eu sempre gostei é de emergência. Sempre gostava de muito procedimento. Adorei que no dia que foi sorteado o dia da sutura no João 23, eu caí na sexta-feira à noite, e isso eu namorava e eu adorava. Então, eu tinha esse sonho de
mexer um pouco com emergência, de intubação. Então, assim, era uma coisa que eu sempre gostei. E já no 6º ano, na Santa Casa, eu acompanhei muito o serviço da Santa Casa, assim, em relação ao bloco mesmo, e eu adorava, assim, o que o anestesista fazia. Não conheci completamente a vida do anestesista, porque eu acho que hoje a gente ama o que a gente faz, mas também tem o lado de ficar muito tempo no hospital também, né? A gente é o primeiro a chegar no hospital, o último a sair. Então, assim, nós 3 somos mães, a gente sabe o tanto que é complicado. Assim, a gente não poder voltar para casa de ver sua filha. Ela sai, tá dormindo, chega, tá dormindo. Né? E tem também a parte do marido, né? A parte de filhos. Mas e outra coisa que minha mãe, por exemplo, quando a gente foi escolher, minha irmã escolheu oftalmo, meu irmão vascular, e quando eu escolhi anestesia, eu lembro que minha mãe falava assim: minha filha, mas você não vai ter seu paciente, sempre você vai estar atrás das cortinas. E isso realmente, o paciente não sabe nem o nosso nome, né? Que é o normalmente. Mas é uma especialidade que eu amo, adoro fazer. Se me perguntasse, Miriana, você gostaria de continuar trabalhando ou você gostaria de ser só mãe, Não, a minha vida faz parte de ser mãe, ser esposa e ser anestesista. É uma área que eu amo fazer. Tem um lado ruim, que é o lado que muitas vezes, assim, eu mexo com plástica demais. Tem dia que eu chego 11 horas da noite. Isso é um pouco ruim, mas todo lado da profissão vai ter o lado bom, o lado ruim, né, assim, de não ter horário. Então a gente tem que tentar equilibrar a nossa vida, né? Que é muito difícil, né? Que tem hora que a gente sente culpa de ficar um pouco ausente, talvez em casa. Mas eu amo, gente, assim, é sinceridade que... Isso aí que você falou, Mariana, é interessante porque, assim, você tem esse momento, às vezes um plantão, né? Tem que ficar 12 horas no hospital, até mais. Até mais, tem vezes. Mas tem um ponto também que eu quero te falar, que às vezes você não vê o lado de cá, né? Por Sim. exemplo, eu consigo fazer meu horário. De manhã eu fico em casa e à tarde vou pro consultório. Então, tarde e noite, chego em casa às 8h30, 9 horas. Uhum. Então, teoricamente, amanhã eu fico com as minhas filhas. Mas eu tô em casa, às vezes eu quero estar com ela 100%, mas é um paciente que manda o WhatsApp, é um problema da clínica que eu tenho que resolver, é uma funcionária que não vai poder ir, quem que eu vou colocar no lugar dela, Sim. É um problema na clínica, Instagram. é um Instagram, é um direct, enfim. Tem esses bastidores que às vezes me fazem trabalhar 100% do tempo, né? Sim, sim. E aí, por exemplo, o bom da especialidade de vocês é chegar em casa e desliga. Desliga 100%, você tá em casa 100%. Até a questão da equipe é interessante, né? Porque vocês sabem que tem uma equipe por trás. Sim. Então, vocês têm escala de plantão, se tem alguma intercorrência, você sabe, tal dia não é o meu plantão. Você já está tranquila que se acontecer alguma coisa, vai ter um colega para cobrir você. Isso. Né? Então, você chegou em casa, você ficou tranquila. Se eu não estou de sobreaviso, se não é o dia do meu plantão de sobreaviso, eu posso, se eu quiser, eu posso desligar o celular. Eu não preciso, diferente de vocês, né? Porque o paciente precisa de entrar em contato, fazer um procedimento, relatar alguma coisa, tirar uma dúvida. A gente não tem essa necessidade. Isso. A não ser quando a gente está de sobreaviso. Sim, mas a gente tem uma escala, a gente reveza. Outra vantagem de trabalhar em equipe, né? Eu estou em casa, às vezes, sábado, meia-noite, às vezes um paciente está com alguma dúvida, pode acontecer alguma intercorrência e eu tenho que dar suporte, né? Você está de plantão de sobreaviso 24 horas por dia. Eu fico 24 horas por dia ligado. Isso também gera, às vezes, uma cobrança, muitos médicos até com esgotamento mesmo, principalmente depois, né, do crescimento das redes sociais, do WhatsApp. Então é um desafio que a gente encontra na nossa especialidade, apesar da gente fazer o nosso horário, a gente tem que pensar que a gente não trabalha somente ali no momento que a gente está com o paciente. Sim. Essa questão de responder o WhatsApp, responder o Instagram, isso é trabalho. Então eu tô tendo agora tentando na minha vida organizar o meu tempo para que eu tenha tempo 100% com as minhas filhas, que é o meu maior desafio. Né? Então, cada profissão vai ter suas dificuldades, suas vantagens, e a gente como mãe, a gente sempre, 100% a gente vai se sentir dividida. Igual você quando tá lá no plantão, queria estar com a minha filha, e eu às vezes estou com a minha filha, mas não estou. Eu acho que às vezes é até mais difícil estar, mas precisar resolver algo, mas sua filha tá ali do lado, às vezes tá puxando o seu saia, mamãe, você... E filho percebe, né, gente? Percebe. Às vezes minha filha fala comigo alguma coisa, eu tô resolvendo alguma coisa
mamãe, você tá me escutando? Né? Então, assim, é realmente um desafio. Eu acho que a gente, por trabalhar ali no plantão, na cirurgia, estando longe, a gente consegue concentrar. Tudo bem que a gente tem notícia de casa, alguém liga, fala alguma coisa, mas a gente tá ali. Então, eu acho que é diferente de quem trabalha, às vezes, de home office, né? Acho que deve ser difícil, às vezes, a mamãe... Nossa! Que bom, a mãe tá de home office, tá em casa. Gente, deve ser um desafio enorme. Eu sério mesmo, eu tiro o chapéu pra mãe que trabalha de home office. Porque também, assim, pra mim, o momento de sair de casa é também assim, um alívio muito grande, sabe? Um momento que às vezes eu até descanso, sem brincadeira. Porque você só dentro de casa ali, às vezes você, né, você é mãe 100% do tempo, você nem se arruma, quando você olha, você tá de pijama, descabelada. E aquele momento eu vou me arrumar, vou pro trabalho, vou ver outras pessoas, né, E eu, quando eu tô no meu trabalho, no meu consultório, eu também sou exatamente assim. Eu fico 100% concentrada. Eu falo com as meninas lá de casa, ó, se precisar de mim, se acontecer alguma coisa urgente, vocês têm que ligar. Porque eu não fico olhando o celular, entendeu? O celular fica lá, porque eu fico focada nos meus procedimentos. Então, assim, acho que mãe sempre vai ser um desafio, né, gente? Não tem jeito. E ao mesmo tempo a gente precisa, né, desse nosso lado profissional. Eu não conseguiria ser só mãe, sabe? Eu preciso desse meu lado médica, né, de me sentir realizada também, profissionalmente. Eu acho que tem que achar o famoso equilíbrio, né, que é difícil. Porque ser só mãe, eu acho que pra mim também ia faltar. Tá tudo bem também ser sua mãe, né? Não, mulheres que optam por isso, tudo bem. Exatamente. Mas eu não conseguiria. Eu admiro muito quem dedica a maternidade 100%, admiro demais. Agora que eu sou mãe, mais ainda, né? Porque quando eu era criança, adolescente, meu pai sempre falava, não, você vai ter uma profissão, né? Sempre me incentivou muito. E eu enxergava que quem era igual a minha mãe, dona de casa, mãe, tá em casa. Hoje que eu sou mãe, eu valorizo muito. Quando eu converso com alguma amiga, com a mãe de alguma amiguinha das minhas filhas, que é mãe 100%, nossa, eu admiro, eu valorizo muito, porque eu sei que é mais trabalhoso do que... Elas não têm esse não é valorizado, né? E às vezes não é valorizado. Não é valorizado. O que Acho deve... que é tranquilo. Eu percebo, eu tenho dias, às vezes, que eu não saio pra trabalhar, que eu tô de folga. Às vezes são os dias que eu mais canso. Então eu penso que esse é o dia a dia dessas mães. É um cansaço gostoso, é prazeroso cuidar dos filhos? Mas é cansativo também. E não ter esse momento, igual você disse, né, de sair e ter o seu momento... E se isso não for bem estabelecido, né, no relacionamento do casal também, a mulher fica presa, né? Imagina, aí ela quer chegar lá no meu consultório, fazer um procedimento, se sentir mais bonita e tem que pedir dinheiro pro marido, sabe? É uma coisa que eu já vi isso acontecer no meu consultório. Poxa, não tá certa essa relação. Foi combinado no casal dela, né, estar disponível 100% para casa e para os filhos. Então ela não tem o direito de também coordenar os gastos da família? Não tá certo, né? Então eu acho que realmente essas mulheres merecem a gente admirar também, porque não é fácil. Não é fácil, não. Acho que nesse momento, hoje em dia, eu valorizo, acho que elas têm que ter direito a tudo. Eu fico assim, pé da vida. Ai, tem que perguntar ao meu marido se eu posso fazer meu preenchimento. Não, gente, vai e faz, vai. Você mais que merece, tá doido? Fica feio pra você ver. É isso. Fica feio, você não vai olhar pro lado. Raquel, conta pra gente agora a sua experiência, assim, como que você escolheu a anestesia? Sim. Eu, durante a faculdade de medicina, passei por todas as especialidades. Pensei em fazer de tudo, menos ortopedia. Eu acho que ortopedia nunca passou pela minha cabeça, mas pensei muito em pediatria, ginecologia, obstetrícia, clínica médica, endocrinologia durante muito tempo. Eu direcionei a minha faculdade para ser endocrinologista, que é uma especialidade que hoje em dia ainda gosto muito, assim, me interessa, mas só como curiosidade mesmo. E a anestesia, eu comecei a interessar quando eu fiz o estágio no CTI, que alguns dos plantonistas eram anestesistas. E aí eu tive aquela visão que o leigo tem, nossa, mas anestesista sabe muita coisa, tem que estudar essas coisas interessantes, farmacologia, faz muito procedimento interessante, intubação, monitorização invasiva.
E os plantonistas que eu mais gostava do estágio eram os anestesistas. Eu comecei a acompanhar alguns. Eu tinha uma vizinha de porta que era anestesista, eu admirava muito a vida dela, achava legal, assim, ela chama Mônica. E eu fui me inspirando. E no último ano, quando eu tive, tem que fazer inscrição para a prova de residência. Aí eu falei, vou fazer anestesia. Mas foi assim, e hoje, se eu voltasse no tempo, eu faria exatamente anestesia. Vejo um problema da anestesia, que é a questão da gente não ter muito controle dos horários. Eu preciso ter toda uma rede de apoio, porque eu não conseguiria garantir que eu vou buscar minhas filhas na escola, levar na escola. Mas com essa rede de apoio dá tudo certo. Eu posso escolher um dia da semana para não trabalhar. Eu posso falar, olha, sexta-feira eu não trabalho, eu não pego nenhum compromisso, nenhum hospital, eu não trabalho, eu posso fazer isso. É difícil, porque vão surgindo as oportunidades, os compromissos, o comprometimento. Muitas vezes a gente pega um dia para não trabalhar e quando vê tá trabalhando. Mas a gente pode se organizar para ter um dia livre, ou uma manhã, ou uma tarde. Ótimo. Em relação, só para a Ana Paula explicar uma coisinha também, que durante o dia a dia dela, né, na clínica, ela utiliza muito da anestesia, né? Então explica um pouquinho do que você utiliza em termos de anestesia e na clínica nova, né? O que a gente está pensando? Na verdade, é uma das dores, né, dos pacientes ao fazer os procedimentos estéticos, medo da dor, medo da agulhada, né? Às vezes a agulhada nem é o procedimento que vai mais doer. Por exemplo, a gente tem lá microagulhamento robótico, ultraforme. Na minha opinião, dói mais até do que um preenchimento, um bioestimulador ali que vai ter a cânula. Mas enfim, a dor ela é relativa, então realmente o paciente mais ansioso, que está mais apreensivo, ele vai sentir mais dor. Então eu tenho, por exemplo, disponível tanto a medicação para dor, um Toragesic sublingual, um Rivotril para aqueles mais ansiosos. A gente usa pomadas anestésicas muito potentes, hoje em dia foi evoluindo, né, comparando até o início quando eu comecei a atuar como dermatologista, para agora a gente tem tópicos anestésicos mais potentes, então com tetracaína, lidocaína, que consegue atingir ali uma camada, né, pegar a epiderme, derme superficial, então já consegue aliviar bem ali aquela dor da picadinha, né, do botox, ali vai entrar com a agulha e depois vai vir a cânula vai num plano indolor, né, então todo mundo fica com medo da cânula, mas ela vai no subcutâneo que é indolor, então aquela picadinha a gente consegue diminuir com a pomada anestésica. Eu tenho óxido nitroso, que é a sedação consciente, então o paciente não dorme, ele fica acordado 100% do tempo, consciente. Tem aquela questão, tem pacientes que gostam muito da sedação consciente, ficam mais relaxados, às vezes até fica mais alegres, rindo, né, alguns dão até gargalhadas, crises de riso. É o gás do sorriso. Exatamente. Outros não veem muita diferença no uso do óxido nitroso. Tem alguns pacientes que não vê, assim, não acho que faz tanta diferença assim de não sentir dor, porque realmente o efeito dar uma dormência, uma parestesia, o paciente sente uma parestesia e fica mais relaxado, e isso ajuda no limiar de dor, né? Você sabe mais do que eu. Outro recurso que eu uso é a infiltração, né? O anestésico infiltrativo para alguns pequenos procedimentos, o bloqueio anestésico, então, por exemplo, nervo infraorbitário, mentoniano, quando vai fazer uma região lábio. Por exemplo, tem paciente que não tolera só com a pomada anestésica, então a gente faz o bloqueio, que é igual o bloqueio de dentista, por exemplo. Procedimentos capilares, às vezes também é possível fazer o bloqueio anestésico. Então a gente tem essa opção. Que outros recursos eu uso? A vibração, né? A propriocepção ali ajuda a disfarçar um pouco a dor da picada, então o paciente... Uai, você tá usando isso pra me enganar? Exatamente, pra enganar. A vibração pra enganar. Então, a gente usa esse recurso. Uma música, pergunta pro paciente que música que ele gosta, coloca aquela música. Conversa, eu tento distrair o paciente, conversar sobre outros assuntos. Então, ou seja, eu citei aqui vários recursos. Esqueci mais um, que é o gelo, né? O resfriamento da pele ajuda também a diminuir a dor. Então, eu tento, de toda forma... melhorar a experiência do paciente durante o procedimento. E agora na clínica nova a gente tem uma sala que a gente fez com toda
seguindo todo o rigor lá da vigilância para poder fazer sedação. Então, quando é necessário, paciente selecionado. O paciente selecionado olha na fala, não tolero, eu quero dormir no procedimento, então vai ser possível de chamar o anestesista, né, vocês mesmos, numa data específica, o paciente vai lá, vai ser anestesiado nessa sala que vai ter como a gente fazer essa sedação, né, do paciente com monitorização, para os pacientes aí que são mais sensíveis, e aí a gente aproveita e já faz um volume maior de procedimentos nessa data. Não, perfeito. E é bom, né, dar uma tranquilidade, né, pro paciente e um conforto, E né, num gente? ambiente, né, todo programado, com Todo segurança. programado. São várias Perfeito. regrinhas que a gente teve que seguir para fazer essa sala com essa possibilidade. Vocês estão convidados aí a conhecer a clínica nova. Vamos sim. Em breve, né, Diogo? Se Deus quiser, setembro, outubro, né, inauguração. Isso. Se Deus quiser, vamos inaugurar. Estamos na fase final de obra, a gente não aguenta mais. E, gente, é muito, assim, já tá chegando no final, né, não sei, mas é muito legal, assim, vocês, assim, pra mim, são um exemplo de casal. Até falei hoje com a Ferrari, hoje eu devia fazer um podcast, eu tinha falado, né, mas hoje falei, um casal que eu vejo, assim, só querem coisas boas pro paciente, inovação, queria desejar, assim, uma boa sorte, assim, né, nessa nova clínica. É muito bom trabalhar com o Diogo, assim, um resultado maravilhoso. E com você, Ana, eu só acompanho na rede social, mas eu acho você uma mulher fantástica. Tudo eu pergunto pro Diogo, de onde que vem essa decoração da festa das meninas? Então, assim, é muito legal ver um casal tão unido, né, que tá crescendo tanto. Né, e trabalhar. Obrigada. A gente admira muito vocês, né? Tanto como profissional, como família, E como família, casal. né, como um casal. Eu A acho gente muito legal. admira e vocês são uma inspiração pra Uma gente. inspiração. Não, Isso que que eu queria falar. Não, eu queria falar. De coração, de verdade. Acho que talvez eu já tenha dito isso pra vocês, mas assim, Mas é bom, aproveitar a né? oportunidade. Aproveitar a A gente oportunidade. admira muito vocês. E assim, é muito bonito ver como vocês são, como eu disse, né, como família, como casal, e na profissão, como vocês dedicam para dar o melhor pelo paciente, né, na rinoplastia, você, para os seus pacientes nos procedimentos, como você está sempre atualizada, a gente acompanha, a gente vê, né, em todos os sentidos, o Diogo, como ele investe, tanto em conhecimento, como em equipamentos que às vezes, né, ele mesmo corre atrás e resolve e leva tudo e Carrega minha malinha lá. A malinha. Malona. É muito legal, gente. Isso tudo pensando no melhor pelo paciente. E é admirável mesmo. Demais, e é muito gratificante pra gente trabalhar com uma equipe assim. Uma equipe Então, obrigado. Eu que agradeço aí pelas palavras, né? Também pra gente é uma honra receber vocês aqui, né? E uma honra trabalhar com vocês, porque igual eu comentei com a Ana Paula, né? Vocês, além de serem super competentes, né? Como médico, como anestesista, vocês compartilham os mesmos valores que a gente, né? Além de se dedicarem à profissão, valorizam a família, todas aqui são mães de filhas, né? Então, assim, Mães de meninas. não é só uma questão profissional, né? Realmente a gente tem uma admiração pessoal por vocês duas também. Obrigada, viu, por aceitarem esse convite desse projeto inicial. Quem sabe a gente fica famoso, né? Vocês vão falar assim, nossa, eu fiz o terceiro podcast desse. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigado, a gente. Agradece pelo convite. Foi um prazer. E parabéns aí pelo profissionalismo de vocês, assim. Realmente a gente só recebe elogios. Que bom, a gente fica feliz desse feedback. Obrigado, gente. Então, finalizando agora o terceiro episódio. Então, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.